Luz. Que Deus abençoe você e sua família ricamente. Espírito Santo, preciso do Senhor me ensinando, me capacitando, me direcionando. Necessito sempre do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. E que essa palavra entre no seu coração, na sua mente. E que tenha resultado sempre nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E a palavra que eu vou trazer é temor, reverência e adoração ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus capítulo 25, versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Mateus capítulo 25, versículo 36. E estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus capítulo 25, versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Mateus capítulo 25, versículo 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Mateus capítulo 25, versículo 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Mateus capítulo 25, versículo 40. E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda: Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Mateus capítulo 25, versículo 43. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Mateus capítulo 25, versículo 44. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Mateus capítulo 25, versículo 45. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes
pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Mateus capítulo 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. O Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, glória a Deus. No princípio, a palavra de Deus está falando aqui que o Senhor Jesus era o Verbo. E o Senhor Jesus estava com Deus. E o Senhor Jesus era Deus. Ele é Deus. João capítulo 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhes Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Os dois estão claramente aqui, Deus e o Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Lucas capítulo 19, versículo 39. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos, porque os fariseus falaram para o Senhor. Jesus manda os discípulos pararem de dar louvor e adorar a Deus pelas maravilhas que tinham visto, porque os discípulos estavam adorando os dois, a Deus e o Senhor Jesus, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aqui os discípulos estavam dando louvores em alta voz a quem é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. É digno de toda a adoração. Olha o que precisou o Senhor Jesus falar para os fariseus e os religiosos.
Lucas capítulo 19, versículo 40. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Você que não se converteu, se converta enquanto há tempo. Faz esta oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. E procura uma igreja que prega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor.